E faltou eu resolver com vocês alguns exercícios, certo? Do módulo 50. Vamos resolver eles agora? Eu só corrigi o módulo 49, o 50 eu não resolvi com vocês. Vamos resolver ele rapidinho? Vamos. Então vamos. Apostila 19. Ó, opa. Apostila 19, frente 221, módulo 50, página 119. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, né? Ainda não. Agora sim, né? Isso, agora apareceu. Então vamos lá. Vamos resolver esses exercícios aqui ligeiramente. Ai, minha perna. Exercício 1. Determine a velocidade de propagação de uma onda com comprimento de onda igual a 20 centímetros e frequência de 200 Hz. Então vamos lá. Qual que é a equação fundamental da calculatória mesmo? Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então ele quer saber o quê? A velocidade. Eu tenho que o comprimento vale 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Né? Tem que passar para metro. E a frequência já está na unidade certa, que é o Hertz. Então 0,2 vezes 200. Vai dar 40 metros por segundo. Só substituir na fórmula, certo? Todo mundo acertou? Essa sim. Essa sim? Tá, exercício 2 então. Na figura a seguir, mostra-se uma onda mecânica se propagando em um elástico, submetido a uma certa tensão na horizontal. A frequência de onda é de 740 Hz. Calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. Para calcular a velocidade, eu preciso da equação fundamental da ondulatória. Eu tenho a frequência, mas eu não tenho quem? O comprimento da onda. Ele pegou um espaço aqui, ó, certo? E disse que esse pedaço daqui até aqui, tem 15 centímetros. Só que uma onda não é isso aqui? Não é? Essa daqui é uma onda, né? De valha a valha ou crista a crista. Só que se eu pegar isso aqui, eu dividir em partes, ó. Então, esse comprimento aqui vai ser quanto? Ó? 1, 2, 3. Então, vai ser 3 meios de comprimento de onda. Concorda comigo? Ou não? Sim. Se eu dividir em 3, esse comprimento de 15 centímetros são 1, 2, 3 partes do comprimento de onda. Né? 3 meios de comprimento de onda. Desculpa. 3 sobre metade do comprimento de onda, né? Que é a mesma coisa que 3 meios sobre o comprimento de onda, tá? Por quê? Esse pedaço aqui é metade do comprimento de uma onda, não é? Então eu tenho 3 metades. Então 3 metades do comprimento de onda. Só um minutinho. Então, se eu sei que 3 metades é igual a 15 centímetros, né? Vamos resolver isso aqui então, ó. O 2 passa para o outro lado, multiplicando, né? Vai ficar 15 vezes 2. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Então, vai ficar 3 vezes o lambda igual a 30. Então, o lambda vai ser igual a 30 dividido por 3, que vai dar 10 centímetros ou 0,1 metro. Certo? Como eu descobri o comprimento, eu jogo na fórmula da equação fundamental da ondulatória. Então, vai ser 0,1 no comprimento da onda vezes
740, certo? Que é a frequência que ele deu aqui para mim, ó, 740. Disso, eu vou ter que a velocidade dessa onda vai ser de 74 metros por segundo, certo? Certo. Alguém que fez acertou? Eu tinha acertado, mas eu fiz uma bagunça aqui que eu nem entendi o que eu tinha feito. Aí eu apaguei e tô recopiando aqui pra ficar mais bonitinho. Muito bem, não deixa assim. Arruma aí bonitinho. Quando vocês estiverem no terceiro, vocês vão precisar desse conteúdo. Exercício 3. Um menino sentado na beira do cais observa que as ondas estão chegando à razão de 5 cristas a cada 20 segundos. E que a distância entre uma crista e um ventre, ó, uma crista e um ventre, é de 50 centímetros. A frequência e a velocidade de propagação da onda observada são respectivamente iguais a... Ele quer saber o quê? A frequência e a velocidade, certo? Como que eu vou calcular isso? A frequência eu calculo pelo número de oscilações vezes o tempo, não é isso? Só que eu também consigo calcular a frequência com essa fórmula. A frequência é o Prof, não é inverso número do de período. oscilações. Não é número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo? Desculpa, errei. Muito bem. Eu errei. É o número de oscilações dividido pelo tempo. Ou também posso calcular como sendo inverso de período. O que é o período? O período é o tempo que demora para fazer uma oscilação completa, tá? Então, como é que eu vou calcular para a frequência? Eu preciso saber o número de oscilações, que eu não tenho, né? Então, eu vou calcular pelo inverso do período. Como eu sei que a onda está chegando com 5 cristas a cada 20 segundos, eu consigo calcular o período, tá? Então, o período é igual ao tempo, que é os 20 segundos, dividido por 5 cristas. Então, vai dar 4 segundos. Então, cada crista demora 4 segundos para se deslocar, tá? Então, esse aqui é o período, ó. A frequência é o inverso do período. Então, frequência é igual a 1 sobre t. 1 sobre 4 vai dar quanto? 0,25. Descobrimos a frequência, certo? Opa, o que eu fiz aqui? Aí tá. Sendo a distância entre uma crista e um ventre igual a metade do comprimento de onda, temos a metade do comprimento de onda é igual a 50 centímetros, tá? Ou seja, quanto que é o comprimento de onda? Se metade é 50, o comprimento total é 100 centímetros, ou 1 metro. Então, essa onda tem 1 metro de comprimento. Para descobrir a velocidade, eu descobri que a frequência vale 0,25 e o comprimento vale 1 metro. 1 vezes 0,25 vai dar quanto? 0,25 metros por segundo, ou 25 centímetros por segundo. Por que ele converteu? Porque eu não tenho opção em metros por segundo, tá vendo aqui, ó? Não tenho essa opção. Então, eu converto 0,25 em centímetros, tá? Que vai dar 25 centímetros por segundo. Alternativa correta, alternativa B. Ok? Ok. Então tá, Ok. beleza. Vou começar a explicar a parte agora dos fenômenos ondulatórios. Ui. Tá. A ondulatória, em alguns momentos, ela se parece um pouco com a ótica, tá? Então, por exemplo, lembra lá quando a gente estava estudando ótica, eu tinha os... Como é que chama? Na cabeça agora. Os fenômenos ópticos, eu tinha reflexão da luz, eu tinha refração da luz. Aqui na ondulatória eu também vou ter, tá?
Porque a luz, a ótica e a ondulatória, elas são bem parecidas, tá? O que acontece? A luz é a visão e as ondas são o som. Vamos diferenciar assim, né? Para a gente conseguir pegar uma diferença entre as duas. Mas elas são um pouco parecidas. Então, os fenômenos ondulatórios, nós vamos estudar a reflexão, a refração das ondas unidimensionais, bidimensionais e as tri nós não vamos ver, mas também tem, né? Então, primeiro passo, vamos estudar agora a reflexão de ondas. Quando você pega, vamos imaginar, lembra quando vocês eram menores, né? Ou até hoje, não sei. Vocês já brincaram de cobrinha com uma corda? Educação física? Você pega uma corda e fica balançando a corda? Já. O que acontece? Se a pessoa que está do outro lado da corda segurar a corda, ela não mexe, só você mexe. Vocês acham que essa onda que você está emitindo, é uma onda, né? Você está emitindo pulsos de onda, concorda comigo? Quando você chacoalha a corda. Quando essa onda bate na mão da pessoa que está do outro lado, se a pessoa não estiver fazendo nada, essa onda vai refletir? Sim, porque ela vai. A pessoa que está segurando é uma extremidade fixa, né? Daí Isso. ela vai chegar até a pessoa e vai acontecer a inversão de fase. Muito bem. Você lembra do vídeo? Gabriel? Lembro que. Sim, é que eu dei uma revisada ontem. Ah, muito bom. Falei, nossa, a cabeça dele tá boa, ele tá lembrando disso lá 3 semanas atrás. Então é isso mesmo. Então, se a pessoa estiver segurando a corda do lado, a onda vai bater na pessoa e ela vai refletir. Assim como o raio de luz batia no espelho e refletia, a onda também vai refletir e vai voltar, tá? Então, vamos estudar primeiro a reflexão de ondas bidimensionais, tá? Que no caso é as ondas circulares, tá? Vamos pegar o exemplo pega uma bacia de água, tá? E você pega um objeto qualquer e dá um pico na água. Pá. Então tem uma bacia, você pega alguma coisa e bate na água. Quando você bate na água, tá? Ela vai criar ondas circulares ao entorno da batida onde você deu, né? Se você pegar o fundo de uma colher, qualquer objeto, der um tapa lá na água com esse objeto, vai começar a criar ondas circulares e elas vão aumentando essas ondas, né? Tá. Quando essas ondas elas batem na superfície da cuba, da bacia, elas tendem a refletir, que começa a virar aquela bagunça toda, né? Quando essas ondas elas batem na superfície, elas vão refletir. Olha aqui. Então, a hora que ela bate aqui, ó, bateu aqui, tá vendo aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ela bateu aqui. Beleza, ela bateu, é como se ela continuasse aqui, tá vendo, ó, desenhar de tracejado para vocês, ó. Imagina que se ela tivesse continuado, mas como tem uma superfície, não tem como ela continuar, né? Porque ela vai refletir. Eu vou fazer a prolongação. Quando ela bate na superfície, na parede da bacia, ela vai refletir. Como é que ela reflete? É como se tivesse uma outra onda aqui no meio, ó, e vai refletindo para cá. Então acontece esse movimento, tá? Só para relembrar, eu vou pegar o vídeo para mostrar para vocês a reflexão das ondas, para vocês verem como que acontece isso na verdade, tipo, na realidade, né? Vou abrir aqui meu sitezinho do YouTube. Reflexão ondas em vídeos. Só um minutinho, tá, gente? Vou colocar aqui no vídeo.
Ó, peraí que eu vou apresentar aqui, vou passar para vocês ver lá no vídeo. Ó, estão vendo o vídeo aí? Tá carregando. Agora eu tô vendo. Eu vou dar o play aqui, quero que vocês observem. A partir do momento que ele bate com a colher na água, o movimento dessa onda. Presta bastante atenção, tá? Tá legal? Peraí. Ó. Vocês conseguiram ver o reflexo da onda? Ó. Bateu, voltou. Viram? Foi bem visível. Ó, de novo. Vamos ver se vai dar pra ver agora, ó. Perceberam o reflexo da onda? Vi, Deu pra sim, perceber. percebi. Sim. Então, beleza. Tá. Deixa eu fechar aqui agora. Opa. Voltar para essa minha mochila. Então, quando a gente tem esse reflexo de ondas circulares, elas voltam com esse movimento. É como se tivesse como se fosse um espelho e tivesse aqui no meio, ó, um ponto também de encontro onde ia sair essas ondas circulares, tá? Ó. Vocês podem perceber que elas se completam, ó. Essa onda aqui, ó, se completa com a outra, tá vendo? Ó? E vai ser o reflexo dessa onda aqui, ó, tá vendo? Então é esse o funcionamento. Se tivesse uma outra superfície aqui, ó, opa, como é que ficaria então esse reflexo? Mesma coisa, né? Ó, ele vai voltando para trás. Ó. E assim por diante. Se tivesse uma superfície aqui também, ó, ele estaria refletindo para trás. Então é assim que funciona o reflexo de ondas circulares, tá? Uma coisa importante também é assim, imagina na Segunda Guerra lá, quando tinha os submarinos, para eles atacarem os navios, né? Imagina, você na época não conseguia ver o que estava debaixo de você. E às vezes os navios eram atacados pelos submarinos e não conseguia nem ver onde ele estava, né? Então, olha que interessante, ó, uma aplicação prática e importante da reflexão de ondas ocorre nos navios equipados com sonar. Este equipamento emite ondas que, ao serem refletidas em objetos submersos, tais como navios afundados, cardumes de peixes, submarinos, permitem localizá-los. Esse processo recebe o nome de ecolocalização, ou seja, um equipamento dentro do navio vai emitir ondas e, a hora que essas ondas encontram objetos, elas vão refletir e vão trazer informação qual que é a distância do objeto até o navio. Aí eu te pergunto, se o Titanic tivesse isso, teria batido? Não, porque Acho que Ele não. saberia antes, né? Ou sim, que de destino é destino, a gente não brinca com o destino, né? Mas se tivesse um objeto desse na época, às vezes poderia ter evitado o acidente, porque eles iam saber que teria um iceberg na frente, porque eles iam emitir ondas, essas ondas iam ser refletidas no iceberg, e eles conseguiriam saber a distância que eles estariam desse objeto. Então, por que os navios têm isso? Porque, às vezes, tem regiões dentro do mar, até os barcos, né, nos rios, que, às vezes, você acha que está fundo, mas não está. Está raso, né? E isso pode fazer com que os navios atolem. Há uns anos atrás, uns 8, 9 anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um navio que ele saiu da Itália e ele ficou preso na costa do continente. Por quê? Ele achou que era fundo e o calado do navio não era, estava raso. Então ele atolou e tombou o navio. Não sei se vocês lembram disso. E aí, se ele tivesse prestado atenção nesse sonar, ele conseguiria ver que não estava fundo, né? O capitão simplesmente ignorou o sinal e atolou o navio. Agora, imagina você atolar um navio transatlântico com não sei quantas mil pessoas a bordo. O cara foi ninja, né? E dá um prejuízo. Já pensou se esse navio afunda? Então, é bem complicado. Enfim, continuando.
Um outro jeito de nós descobrirmos, observarmos a reflexão de ondas é através das cordas, né? Se você pegar uma corda, uma mola, algum objeto nesse sentido, e você emitir um pulso de onda, acontece a reflexão dessa onda. Então, olha esse exemplo aqui da apostila de vocês, ó. Se ele pega e ele faz um pulso de onda, ó, percebe que ele está movimentando para cima. Então, ele está emitindo um pulso de onda aqui, ó. Esse pulso de onda, ele vai se movimentar, não vai? Quando ele chegar aqui, ó, eu tenho uma extremidade fixa, ou seja, quando esse ponto aqui está preso, ele não se movimenta. Então, quando ele chega nessa extremidade fixa, ele vai inverter a fase. A fase aqui está lá para cima, a fase aqui está para baixo. Então, acontece uma inversão de fase, tá? Que nós chamamos. Então, quando você dá um pulso de onda para cima e lá do outro lado a extremidade está presa, quando a onda bater nessa extremidade presa, ela vai refletir, ela vai voltar, só que para o sentido contrário, com a fase invertida. Vamos ver isso acontecer? Vou passar o vídeo para vocês de reflexão. Oxi. 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 YouTube. Peraí, gente, estou achando o vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o a internet está um pouquinho lenta, tá, pessoal? Tá? Então, vamos carregar aqui. De boas. Internet. A internet está boa na casa de vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, eu tô te ouvindo bem. Eu também. Vai, mas aqui não está rodando o vídeo. Estranho. Se tivesse caído a internet, ia cair conexão com vocês também, né? Aham. Qualquer coisa dá pra mandar o link lá no grupo da sala. Aí fala certinho o tempo. Depois eu vejo. Deixa eu carregando. Na hora que colocar, eu vejo. Tá, enfim. Até carregar, depois eu mostro pra vocês. Então, aqui tem um pulso de onda, tá? Então, quando tem uma extremidade fixa, ocorre a inversão de fase na reflexão. Agora foi. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Bacana, dá para guardar bem, né? Olha só, no canal, dá para da outra, só que eu Deixaram tudo no jeito da competição. grossa. Amplitudes, né? Por quê? Porque Pra trás. então aqui, ó, você manda um pulso por cima, ó. Ó, nesse caso, ele começa a fazer a extremidade livre, tá? Eu falei da extremidade fixa. Quando a extremidade é fixa, olha aqui no vídeo explicando, ó.
A extremidade fixa, o pulso bate na extremidade e inverte a fase. Quando a extremidade está livre, não acontece inversão de fase, tá? Então, primeiro ele faz a extremidade livre, depois ele faz a extremidade fixa. Nossa, olha Aqui aqui, ó. não ocorre inversão de fase, tá bom? Vamos ver no experimento de novo? Pessoal, ó, então, primeira extremidade livre, você manda um pulso por cima, ó, ele volta por cima. Ó, primeira extremidade livre, manda um pulso por cima, ele volta por cima, pulso por baixo, volta por baixo. Ó, por cima, volta por cima, percebe? Por baixo, volta por baixo. Olha esse aqui, ó, por baixo, volta por baixo. Por cima, volta por cima. Por cima, volta por cima. Por baixo, volta por baixo. Por baixo, volta por baixo, claramente, né? Por cima ele volta por cima. Por baixo ele volta por baixo. Agora eu vou prender a extremidade lá, galera. Galera, então, ó, agora a extremidade lá está fixa, então eu mando um pulso por cima, ó, ele volta por baixo, percebeu, ó? Por cima, ele volta por baixo, por cima ele volta por baixo ele volta por cima, olha, claramente, ó, por baixo ele volta por cima ele volta por baixo, por cima ele volta por baixo ele volta por cima, ok? Bacana. Conseguiram ver? Sim. Aham. Então, continuando. Então, quando eu estou com a extremidade fixa, ocorre a inversão de fase. Se a extremidade está livre, não ocorre a inversão de fase, tá? Essa é a diferença de um para o outro. Quem está me chamando? Estou no PC. Eu. Ok. Ah, pode falar, Gabriel. Prof, deu uma dúvida aqui. Ah. A amplitude, ela pode mudar na reflexão? A amplitude depende do tipo de material, depende da densidade da corda. Mas, a princípio, quando a gente estudar a reflexão, não é para ela mudar. Mas são situações, em física, a gente sempre trabalha com situações ideais e situações reais. Em situações ideais do modelo teórico, a amplitude não é para mudar, tá? A amplitude vai mudar quando a gente trabalhar com a interferência, que é o conteúdo que eu vou explicar depois, na próxima aula. Quando você tem um encontro de pulsos, tá? Daí a amplitude muda. Mas na reflexão, não é para a amplitude mudar, em situações ideais. Mas como vocês podem observar no vídeo, acaba que acaba mudando, né? É difícil você conseguir emitir um pulso com uma certa amplitude e ele voltar com a mesma amplitude, tá? Mas, teoricamente, não era para mudar, tá? Beleza. Certo? Tá, continuando aqui, então. Então, como a extremidade está fixa, ó, houve a inversão de fase, ok? Se a extremidade está livre, vocês perceberam que aquela corda dele, aquela mola, ela andava para um lado e para o outro, aqui nesse ponto? Ela se deslocava, né? Então, ela estava livre. Então, quando ele emitiu um pulso de onda, a onda bateu na extremidade livre e ela voltou na mesma fase, sem mudar, certo? Então, esse é o fenômeno da reflexão de ondas. Então, toda vez que você bater uma onda, ela tende a voltar para o mesmo lugar. Por que isso é importante? Por exemplo, eu estou aqui na sala de aula e eu estou conversando sozinho, não tem ninguém na sala. O som que eu estou falando, ele bate na parede e ele vai refletir no meu ouvido. Por isso que a gente consegue ouvir, tá? O som, depois eu vou explicar na aula de som, que eu quero fazer essa aula semana que vem. Se não vai tempo de dar todo o conteúdo, eu quero dar essa aula que eu acho importante. Quando você fala, você está emitindo uma onda sonora, certo? Essa onda, ela vai bater nos objetos e ela vai retornar no seu ouvido, tá? Aí tem o esqueminha do tempo, que quando tem o eco, tá? Quando que acontece o eco? Quando você tem aquelas regiões grandes e o tempo do som de você ouvir o som ele é mais demorado, né? Você fala e o som demora para chegar no seu ouvido. Você fala, Gabriel, né? Porque o som bate, ele demora para você voltar e ouvir,
ok? Então você ouve primeiro o que você fala, depois você ouve a reflexão da onda, tá? Então por isso que é importante uma aplicação sobre reflexão de ondas, é para a gente entender como é que funciona o som, como que a gente consegue ouvir, tá? Como que a gente fala, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Uma outra curiosidade, um outro fenômeno ondulatório é o da refração, né? O que acontecia com a refração lá na óptica? A refração na óptica era quando o raio de luz ele era desviado, né? Mas como que é a refração de ondas, né, na parte de ondulatório? Então, antes de falar de refração, eu vou falar um pouco sobre a densidade linear de uma corda. O que é a densidade linear? A densidade, representada pela letra grega mi, é a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Então, quanto mais grossa for minha corda, maior vai ser minha densidade. Quanto mais fina for a corda, menor vai ser a densidade da corda, tá? Então, vamos ler aqui a parte da introdução. Uma onda também pode sofrer refração. Esse fenômeno ocorre quando uma onda passa de um meio material para o outro, sofrendo uma variação em sua velocidade. Então, a refração ela acontece quando, por exemplo, em cordas, né, eu tenho uma corda mais grossa e depois eu tenho uma corda mais fina, ou seja, a densidade dessas duas cordas ela se altera. Então, quando eu emito um pulso de onda, quando ele passa para essa corda que está mais fina, que tem uma densidade menor, acontece o fenômeno da refração, tá? Na figura seguinte, temos a representação esquemática de ondas em uma cuba, sofrendo refração ao passar de uma parte mais funda para uma parte mais rasa. Ó, parte mais profunda, parte mais rasa. Graças ao fenômeno da refração, eu vou explicar também daqui a pouquinho, que as ondas nas praias, elas sempre chegam de frente para a praia. Você já parou para pensar nisso? Que quando você está na praia, a onda vem sempre de frente com a costa, onde a gente fica ali na praia? Por que ela não bate de lado? Por que ela não passa de atravessado, né? Porque ela sempre bate na nossa frente, por conta do fenômeno da refração, tá? Na parte mais funda do mar, o comprimento da onda, ele é maior. E a velocidade dele também é maior. Então, se você pega um barco e você vai andar no meio do mar, lá no meio do mar, quanto mais fundo você tiver, maior vai ser a velocidade das ondas e maior vai ser o comprimento das ondas, certo? Quanto mais raso você vai chegando, o comprimento das ondas fica menor e elas ficam mais lentas. Pouca coisa, mas elas ficam mais lentas, tá? Então, o que acontece? Quando ela sai da parte mais funda para a parte mais rasa, se a onda está vindo de lado, olha que interessante, ó. Ela está vindo de lado, não tá? Ó, está vindo de lado. Então ela sofre um desvio e vai chegar sempre de frente com a praia, tá? Por conta da refração, porque ela está saindo de uma parte mais funda para uma parte mais rasa, tá? A velocidade de propagação da onda em um líquido depende da profundidade dele. Ou seja, quanto maior for a profundidade, maior vai ser a velocidade da onda. Por essa razão, ao passar da parte profunda para a parte rasa, a velocidade da onda diminui, caracterizando o fenômeno da refração. Então, lá no meio do mar, a velocidade é maior, a velocidade da onda é maior que a velocidade da onda no raso, tá? E a frequência dessa onda, ela não varia, tá? Então, a frequência, tanto aqui quanto aqui, elas são iguais, tá? Por quê? Na refração, a frequência da onda não varia. Assim, se a velocidade de propagação da onda diminuir, o comprimento também diminuirá. Se a velocidade de propagação da onda aumenta, o comprimento de onda também aumenta. Por quê? Porque a frequência é igual, tá? Por isso que lá no fundo a onda ela é mais rápida e o comprimento é maior. Assim como na parte mais rasa o comprimento é menor, a velocidade também é menor, porque elas têm a mesma frequência. E para ter a mesma frequência, isso tem que ser obedecido. Por quê? Se na parte rasa a velocidade da onda é menor e o comprimento de onda é maior, a frequência vai ser diferente, não concorda? Então, pelo fato de a frequência ser
igual. Então a gente tem que levar essa relação. Fundo, velocidade alta, comprimento maior. Raso, velocidade menor, comprimento também é menor. Ok? A velocidade está ligada Ok. diretamente à profundidade daquele líquido. Tá? Densidade, eu já falei. Ó, já vai bater o sinal? E eu vou explicar essa parte depois do intervalo, daqui para frente, tá? Hoje tem bastante coisa para explicar. Ó. Já vai dar o sinal do intervalo agora. Eu vou liberar vocês. A hora que der o sinal de novo, eu volto e chamo vocês no grupo, tá bom? Ok. Ok. Eu vou no banheiro tomar uma aguinha. Já volto, Tudo tá? bem.